painéis inversos aí, você fala assim, eu preciso de 10 patógenos, uma amostra só, eu preciso de 3 patógenos, 2 patógenos, ou seja, a nossa estrutura vai conseguir atender também. Então, basicamente é isso que eu gostaria de falar, o que a gente pode apresentar para vocês. Eu acredito que da minha apresentação é breve mesmo, então eu vou passar para quem é mais importante. Se tiver dúvida, a Lívia está aqui à disposição, né? Depois do evento a gente conversa. Letícia, por favor. Tá bem, Letícia? Estou bem, Aqui, ó, Letícia, eu vou colocar a apresentação. Então, para a direita aqui você vai passando. E esse aqui de baixo você é pouco leigo. Não, já está demais já. Boa tarde, gente, tudo bem? Sou a Letícia, eu tô meio fanha, juro que a minha voz não é assim, tá? Eu fiquei doente por um dia, mas tô aqui também. Bom, sou a Lula, já me apresentou, sou veterinário. Eu sou microbiologista, mas também trabalho com a paixão em biologia molecular. A gente está aí agora nesse momento de... já passou por toda a validação do Pocket Centro e agora a gente está com o nosso laboratório de apoio. Então é a definição aí um pouquinho das coisas. Então, vou passar para vocês, na verdade, uma apresentação bem simples, assim, daquelas coisas que a gente esquece, o que é a biologia molecular, só para a gente relembrar, e um pouquinho de como que ele funciona na prática, tá? Então, quando a gente fala de point of care, quando a gente fala de biologia molecular, o Pocket Centro, eu sempre coloco os 3 pontos importantes que a gente quer trabalhar junto com o veterinário. Eu falo sempre junto com o veterinário, porque eu sou veterinária, eu sofro com isso também, né? Então a gente sempre pensa nessa questão de ter uma eficiência na rotina, porque a gente ainda tem poucos laboratórios de apoio aqui, né? E na maioria das vezes, assim, vai ser 3, 4 dias para você ter um resultado. Não vai mudar, se você chorar um pouquinho, 2 dias, mas chorar muito mesmo, a gente consegue ter esse resultado um pouquinho mais rápido. E aí isso vai a gente pensando na questão de qual vai ser a conduta veterinária que eu vou ter, qual vai ser o protocolo que eu vou utilizar, é muito importante você ter essa agilidade, você ter essa rapidez aí desse resultado, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente sempre pega quando a gente fala do Pocket Centro. A questão de você ter uma precisão de diagnóstico. Tá, a gente tem um laboratório de apoio que a gente trabalha, legal, a gente sabe que eles fazem ali o diagnóstico correto, e aí de repente eu trago uma máquina que eu falo que faz tudo. Não, mas o que é isso? Né? O Pocket Central ele vem, na verdade, com a ideia de trabalhar as metodologias que a gente tem hoje no mercado, que é o PCR real-time e o convencional. Então, são metodologias que vão sempre parar, né? Não vai mudar muito do que a gente faz no laboratório de apoio mesmo, né? Só que com uma metodologia que é específica dele, que é patenteada, eu vou explicar para vocês como que funciona. E a questão da acessibilidade. Por quê? Como o Salomão comentou, tem toda essa questão de quando a gente fala de PCR, mas eu preciso ter pelo menos uma sala de extração, uma sala de amplificação, uma sala de preparação, tudo muito separado, né? E aqui a gente sai dessa realidade e vem para uma bancada com equipamento em cima, que você não precisa ter ali nada muito específico. Lógico que assim, a gente tem os cuidados para fazer manipulação de amostra, mas não é algo que eu preciso de uma estrutura física ali separada, né, para colocar ele. Então, pensando nessa ideia, a gente tem uma série de trabalhos publicados, em parceria com várias faculdades, trazendo justamente isso, a metodologia que a gente trabalha dentro do equipamento, né, para ver que é uma coisa que é confiável, sempre sendo comparada com as técnicas que a gente tem hoje no mercado, que é principalmente o real-time, tá? E os pontos que a gente sempre frisa, sensibilidade e especificidade, porque a PCR é isso, basicamente. Né? Então, quando a gente fala de sensibilidade, o que isso quer dizer? Uma quantidade muito pequena, uma carga viral, bacteriana muito pequena, eu já consigo ter um resultado positivo. Né? Ou seja, aquele animal que às vezes está bem no comecinho da doença, ou ele já está ali com um protocolo de tratamento, tá? Você quer fazer uma avaliação mesmo naquele animal. E a especificidade está relacionada muito com a questão da reação cruzada. Quando eu falar, eu vou testar para Ehrlichia canis, Ehrlichia canis, eu não vou pegar uma anaplasma, eu não vou pegar uma outra doença ali associada. Porque a gente sabe que existe essa possibilidade ali da gente ter essas reações cruzadas. Então a gente tem uma série de publicações que são voltadas para isso, né? Para trazer essa informação mais científica mesmo. Tá? E aí vem aquela pergunta, o que é a PCR? Porque a gente esquece um pouquinho disso, porque fica lá na faculdade, a gente não lembra muito. Mas basicamente, né, o que quer dizer? É uma reação em cadeia de polimerase, tá? E daí, o que é isso, né? Basicamente você tem um fragmento ali muito pequeno que você fala assim, nossa, eu não consigo enxergar isso aqui. E eu quero aumentar de uma forma exponencial, eu quero
multiplicar aquilo ali. Então eu tenho 1 e eu quero que se torne 1 bilhão, 2 bilhões. Né? Como que eu vou fazer isso? Né? A gente consegue simplesmente pegar um fragmento muito pequenininho e por uma série de reações que acontecem dentro do equipamento ou dentro de um não necessariamente do Pocket Central, mas na série convencional, a gente consegue aumentar, né, e exponenciar esse fragmento ao ponto que lá no final eu vou falar, olha, esse animal ele é positivo ou ele é negativo, eu consigo ter esse resultado lá no final. Né? Então é como se a gente falasse, olha, eu tenho um nada, né? Eu comecei ali com uma coisinha muito pequenininha e lá no final eu tenho uma quantidade que é suficiente para falar se aquele animal está ou não está doente. Tá? Isso serve para a gente também, claro. Aí quando a gente fala, uma reação, o que eu preciso? Esse mundaréu de coisa aqui, né? Que esse aqui é o grande problema quando a gente fala das metodologias convencionais. Por quê? A pessoa que está lá no laboratório, ela vai precisar pipetar tudo isso aqui para dentro de um tubo. E aí, o problema não é em si a pipetagem, o problema são os volumes. Às vezes o volume é 0,05, 0, nada, né? É muito pequenininho. E aí, na hora que você pega ali a ponteira, a pipeta com a ponteira, é muito pequenininho aquele volume e aquilo passa às vezes. Então, a gente tem essas possibilidades de erros, né? E aí, quando a gente junta isso aqui tudo e coloca numa máquina, né, seja no PCR real-time ou no convencional, você só vai ter esse resultado muitas vezes ali depois de quê? Umas 2 horas, 3 horas, se for o convencional, umas 4, 5 horas, né? E às vezes dá para ter tudo isso de tempo para você conseguir ter um resultado, né? Mas basicamente o que a gente tem no Pocket Central? Tudo isso aqui, essa amostra que a gente coloca, liofilizado. Então ele está ali, né, dentro de um tubinho e a gente só reconstitui aquilo ali e aí a máquina faz tudo sozinha. Então eu não preciso ficar colocando lá 0,01, 0,5 dentro de um tubo ali de 0,3 para poder fazer a reação, né? E todas essas etapas que são o que acontece em qualquer outra metodologia, seja no real-time ou no convencional, ela vai acontecer do mesmo jeito aqui dentro, tá? O que vai mudar? Quando eu falo do convencional, eu preciso ter um termociclador em que eu vou colocar todas as temperaturas específicas. Então eu preciso programar todo esse equipamento para ele fazer. Aqui, não, eu já tenho uma temperatura que ela é padronizada, um protocolo padronizado e a máquina simplesmente faz sozinha, sem precisar ficar ali manipulando demais. Ou seja, a ideia é menor manipulação humana, para a gente não ter essa redução de erros, na verdade. Né? Então, aqui é o que a gente tem hoje. Quando eu falo de convencional, pelo menos eu precisar desses 3 equipamentos, dessas 3 máquinas, né, para conseguir rodar. Então, eu preciso ter um termociclador, eu preciso ter uma eletroforese, eu preciso ter um fotodocumentador para conseguir ter esse resultado. Para fazer tudo isso aqui, eu demoro pelo menos umas 5 horas para conseguir ter um resultado. Para lá no final você ainda ficar bravo, porque às vezes não deu certo por conta de um erro de pipetagem. Aí você tem que fazer tudo de novo. Quem já fez gel quer sempre morrer, porque é chato, ainda mais quando você fura ele. Então demora muito, né, para você fazer. E a gente tem o real-time, que é o som agora de todo mundo, que é o que a maioria dos laboratórios de apoio tem, né? Só que você precisa ter uma pessoa que saiba interpretar isso, né? Que esse é o grande problema. Letícia, mas é onde curva é tudo positivo, né? Nem sempre, né? Você precisa ter ali toda uma interpretação daquele resultado para poder falar é ou não é, né? Então, essa é a maior dificuldade. Você ter máquinas que você precisa fazer uma interpretação, né? Não é só você olhar ali e falar positivo ou negativo, né? E aí a gente vem para o Pocket Central, que é a nossa metodologia que a gente utiliza dentro do equipamento, que se chama isolado isotérmico. Por que ele vai ter esse nome? Quando a gente coloca ali, pega, compara as outras, aquela primeira etapa que a gente chama de extração de DNA, ela é basicamente a mesma para todo mundo. A gente trabalha com as leads magnéticas dentro dos nossos cartuchos, que é uma das melhores formas de você fazer a extração. Então, eu posso usar ela para cá, eu posso usar para qualquer outra metodologia de biologia molecular, não teria problema nenhum, tá? O que muda é a parte da amplificação. Que quando a gente pega qualquer outra máquina, a gente tem sempre o quê? Uma
um anel. Então, o que vai acontecer nesse anel? Esse anel esquenta, ele faz o que a gente chama de termoconvecção. Então, tudo que está muito quente aqui embaixo sobe, o que está frio desce. Isso é uma reação de PCR acontecendo, um ciclo de fluidos ali o tempo todo. Só que o quê? Em um tubo pequenininho. Então, o tempo ele é menor porque o volume que eu coloco aqui dentro ele é muito menor do que um tubo de 0,3, 0,4, né? Então, o volume que eu tenho no tubo ele é muito menor. Então, consequentemente, eu tenho um tempo de reação muito menor, né? Essa metodologia ela é completamente automatizada, então ninguém precisa ficar abrindo a máquina para pipetar nada. Tá? A máquina faz tudo isso sozinha. E aí, ela, na verdade, é uma metodologia que ela é patenteada pela Diluit, que é um fabricante da máquina e dos reagentes. Então, a gente tem uma gama bem grande de reagentes também, tá? E toda vez que ele der o resultado, vai ser um resultado positivo ou negativo. Ou seja, qualitativo. Eu não consigo quantificar, mas quando a gente pensa na veterinária, basicamente eu preciso saber se o bicho está doente ou não está doente para entrar no protocolo. Eu não preciso ficar lá. Lógico, tem doenças que é legal, felve, por exemplo, é bacana? É interessante você ter. Só que se você sabe que o bicho está doente, você já vai entrar no protocolo. Então, na maioria das vezes, só esse positivo e negativo já é o suficiente. Já. Isso, vou voltar. A gente vai aproveitar então um pouquinho o funcionamento da máquina. Eu vou colocar duas amostras aqui para funcionar. Eu não sei se chega, vamos ver. Primeiramente, assim, quando você liga a máquina, ela roda um autoteste. Como ela é totalmente automatizada, ele vai testar toda a funcionalidade da máquina, do início ao fim. Ele vai rodar isso aí em 2 minutinhos, tá? Ele já rodou aqui, você não precisa ficar esperando. Então, vou dar sequência aqui. Ele é totalmente automatizado, então ele vai abrir uma bandeja e a gente vai colocar os kits aqui. Falta de mãos aqui. Isso, por favor. A Letícia falou que os reagentes eles são liofilizados, né? Então, aqui, tá vendo? Um tubo já lacrado, ele já vem lacrado com uma película, você não mexe nessa película, por isso que não é contaminado isso. Essa é a grande razão pelo qual o PCR normalmente precisa de uma sala separada. Porque se você for mexer em reagentes, né? Nunca ninguém pode chegar em contato aqui num ambiente aberto, porque isso é um ambiente controlado. Agora, como esse reagente já está fabricado, já foi colocado dentro do tubo, esse tubo ele entra na máquina fechada, então ele não tem nenhuma contaminação. Você pode colocar essa máquina, por exemplo, do lado do hemograma, não tem problema nenhum, ele vai rodar aqui dentro, vai ter tudo. Vamos lá, colocar primeiro esse aqui. Você que é especialista. Que eu fiz, né? Nos cartuchos eu só coloquei aqui os reagentes para dentro e vamos colocar os cartuchos, vamos colocar os dois já. Isso, vamos colocar as informações, vamos colocar os dois aqui. Vamos colocar esse cartucho. Vou fazer de uma maneira mais expressa, tá? A gente sempre, esse cartucho é um cartucho de extração. Ele faz a extração do DNA ou RNA. Se for um vírus de DNA ou RNA, ele vai extrair os dois. Ele é feito de metodologia de vídeo magnético. O que ele faz? Ele captura o DNA a partir do vídeo magnético, depois ele vai unir a máquina colocar dentro do tubo de reação. Tá bom? A gente sempre pede para os líquidos serem para baixo, né? Para baixo, porque a máquina sempre vai pipetar lá do fundo para cima. Se tiver alguém colocado de cabeça para baixo, o vídeo vai acabar ficando uma bolha, aí a máquina não vai pipetar ar, não vai dar erro.
paciente chamado Flor. Eu não tenho vai ser assim para explicar. Legal. Primeiro aqui eu vou colocar a Flor aqui, o nome aqui, vou colocar como nome do operador. Você vai colocar sempre o nome do operador, que ele vai estar registrado quem que usou, tá? Qual que é o ID da amostra, nesse caso eu vou colocar o nome do paciente, tá? Você pode colocar mais informações aqui, ou você pode até escanear o código barra, número de ordem que vai entrar aqui, tá? Aí ele vai pedir primeiro o cartucho de extração. O cartucho de extração vem nesse pacote aqui, vem selado, tá? Tem o QR Code aqui que vai capturar aqui. Capturou, você não precisou digitar. Ele pediu o código do reagente. Ele está aqui. Peguei os dois. Ml. E a gente sempre recomenda utilizar a ponteira do filtro. Nesse caso, a ponteira do filtro para evitar contaminação. Tá? A gente coloca sempre aqui no primeiro bolso. Já foi. Posso colocar aqui? Primeiro foi a cor, aí está escrito chama. Isso. Se eu colocar o B, coloquei o A, eu vou colocar o B que é o segundo. O B eu vou colocar aqui o operador é o mesmo, o nome do paciente é chama. Extração. Pronto. Já coloquei as informações, já coloquei as amostras, agora é só apertar o botão para apontar para entrar. Só não posso deixar esses papéis aqui, alumínio, sobrando. Vou tirar tudo. A máquina vai acessar todos os postos, né? Agora está sentando, colocado, a amostra colocada, informações colocadas, eu vou lá dar um confirmar. E ele já sabe, ele tem sensores aqui que já sabe que tem duas amostras aqui colocadas. E o resto ele está inativo. Se você colocar 8, ele vai poder colocar até 8. Né? Ele vai rodar os mesmos 8 em 85 minutos. Se você colocar um só, ele vai rodar esse 1 em 85 minutos. Ele vai funcionar em paralelo. Tá bom? Então eu vou dar um OK aqui para lá em frente. E ele vai rodar 85 minutos quando a gente dá continuidade aqui. Tá bom? Eu sempre falo que ele é muito educado, né? Porque ele avisa tudo que ele vai fazer. Ele avisa quando ele vai abrir a porta, quando ele vai fechar, quando ele tá, tudo que ele está fazendo, ele está ali, extração, ocupação, sempre avisando, né? Então, basicamente, assim, o que o Salomão fez é o que a gente faz na rotina, né? Então, é super tranquilo, é só a manipulação da amostra e do reagente mesmo, né? E a máquina vai fazer tudo de forma automatizada. Então, aqui, todo esse ciclo de fluidos que eu comentei com vocês, que acontece aqui dentro do estudo, a máquina está fazendo, porque
uma vida nova. Aí você de uma você vai para duas, aí de 2 você vai para 4, para 8. Então você tem um crescimento de forma exponencial. Essa metodologia, ela é exatamente igual a qualquer outra. O que muda é que é dentro desse tubo. Só isso, tá? Então todo o resto é exatamente igual. E aí, lá no final, você vai ter uma quantidade muito acima de cópias. Ah, Letícia, dentro do Pocket Central vai acontecer ali os seus 2 milhões de cópias? Não. Por que não vai acontecer? Porque o tempo ele é menor, o volume que eu coloco ali é menor, tá? Então eu não chego a ter 2 milhões de cópias ali lá no final. Eu tenho uma quantidade menor. Só que, quando ele começa a fazer aqui a reação, ele passa uma luzinha ali no começo, que ele vai sinalizar, na verdade, que não tem nada. E lá no final ele passa de novo e ele fala, opa, agora eu tenho uma quantidade ali, né? Eu consigo ter uma noção do que está acontecendo porque tem um fluoróforo aqui dentro, né? Então eu consigo ver através da coloração que tem ali um resultado positivo, tá? Então a gente vai ter esse crescimento exponencial acontecendo da mesma forma. E aí vem a pergunta, né? Ah, mas quando então que eu vou utilizar? A gente sempre vem essa pergunta, tá, mas quando que eu utilizo a PCR? Na verdade, se a gente for parar para pensar em questão de sintomatologia, patogenia, toda a história da doença em si do animal, lá no começo, quando ele começa ali naquele período de incubação, já é um momento que eu consigo pedir. Por quê? Se o animal ele tem uma manifestação clínica, isso quer dizer o quê? Que você já tem um agente que está ali se multiplicando de alguma forma. Então lá no comecinho, quando o tutor fala, meu cachorro tá estranho, ele não comeu hoje, ou ele dormiu estranho, né? Já é o momento ali de fazer, de solicitar o exame. Durante toda a incubação da doença, eu posso pedir uma PCR, né? E mesmo quando eu estou fazendo o tratamento, mas eu fiz o tratamento por 10 dias e o animal ainda tem sintomatologia. Tá, você faz tratamento sério? Será? Né? Então você pode pedir ali uma PCR para ter essa certeza se o animal está negativado ou não, né? Nunca a gente vai falar assim, eu como veterinária, eu vou falar do mesmo jeito. E vai super substituir um sorológico. Não, porque depende do que você quer. Se você quer saber se aquele animal ele tem ali anticorpo de memória, a PCR ela nunca vai te falar isso, né? Só que hoje, o que é mais importante para a gente saber se o animal está doente? Porque eu preciso entrar no protocolo. Ponto. Né? Porque a maioria dos snaps que a gente tem hoje no mercado, às vezes eles não são ali exatamente para o que a gente quer, né? Então você tem ali uma falha, né? Justamente nessa questão de qual protocolo que você vai instituir ali naquele animal. Principalmente quando a gente fala ali das doenças que são intracelulares obrigatórias, que a gente precisa diferenciar para saber tempo de tratamento, qual a droga específica que eu vou utilizar, para que eu não tenha ali erro nesse protocolo. E aí o tutor depois vai ficar lá do nosso ouvido falando, vou trocar de veterinário, né? Porque eles adoram falar isso. Né? Então a gente tem aí essa janela bem grande de tempo para conseguir pedir o exame, né? E ter ali esse resultado positivo, né? E aí sempre eu vou precisar o quê? Né? Que foi o que o Salomão fez. Dos 2 cartuchos de extração e de amplificação e a amostra clínica. A amostra clínica eu sempre falo, depende sempre do sítio de ação daquele patógeno. Letícia, eu vou testar parvovirose. O que eu vou usar? Socorro, né, Brasil? Né? A gente vai ali sempre ir trabalhar principalmente com fezes. Eu não tenho como, eu só tenho sangue. Eu posso? Você pode, mas se der negativo, é negativo? Não, né? Então depende muito ali do sítio de ação realmente daquele patógeno, né? Mas basicamente são sempre essas 3 coisas e eu nunca consigo reutilizar esses cartuchinhos que estão passando por aí. A gente nunca consegue. Uma vez que eu usei, todo o insumo ele já foi utilizado, eu tenho que descartar, tá? Não dá pra... mas será que o laboratório tá fazendo certo? Tentando? Não, eu descarto no final, tá? E aqui eu trouxe pra vocês só pra gente comentar sobre justamente qual material que eu uso, né? Quando a gente pensa em doença intracelular obrigatória, sangue, obviamente, que eu vou trabalhar. Qual que é o volume? Eu sempre vou precisar de 100 a 200 microlitros. Os cartuchos, eles cabem até 200 microlitros. Então, se eu tenho um paciente que eu quero fazer uma babésia, legal, eu vou precisar disso. Agora, se eu tenho um paciente que ele vai fazer que a babésia na plasma, eu preciso ter pelo menos 300 microlitros, porque eu preciso de 100 para cada um, tá? Por que eu falo isso? Porque a gente tem que pensar que se esse animal ele tem 3 PCRs para fazer e mais algum outro exame, eu preciso ter volume suficiente
volume específico. Então, se eu coloco muito pouco, eu estou diluindo a minha amostra. Então, pode ser que eu tenha um resultado negativo, que na verdade, né, não é ali o que eu queria no final. Né? Para os gatos também, então a gente trabalha com sangue geralmente. Né? Lembrando também, um outro ponto que é importante é o tempo da amostra. Você coletou aquela amostra, você vai rodar hoje? Bacana. Passou uma semana, o veterinário fala, amanhã depois vai ter um PCR. Não, amado, não vai dar para fazer. Coleta de novo, tá? E coloca na máquina. Por quê? Quando a gente bota a amostra dentro da geladeira, ela degrada, ela vai perdendo ali. E a primeira coisa dos nossos cartuchos que tem é uma solução de lise. Lise quebra. Ou seja, já está degradado. Eu ponho em algo que vai degradar, mas ainda tem muito artefato. Então eu posso ter um resultado ali que não seja muito conclusivo por conta disso também. E aí, para todos os outros agentes que a gente trabalha, a gente sempre pode fazer um pool de amostras. Então eu posso juntar ali pensando sempre no sítio de ação. Né? Então, uma lepta, eu posso usar urina, eu posso usar sangue, posso juntar as duas e colocar dentro da máquina, respeitando os 200 microlitros. E para qualquer outro reagente que a gente trabalha também. Então, só o único detalhe é, eu nunca posso colocar sólido. Então, uma parvovirose, por exemplo, que é fezes, eu não posso pegar um pouco de fezes e jogar dentro da máquina. Eu preciso diluir. Então, a gente trabalha sempre com PBS ali para diluir nessa amostra e colocar aqui dentro. Mas funciona do mesmo jeito, eu só estou ali deixando ela líquida, na verdade, para poder trabalhar. Só que quando a gente pensa em parvovirose, geralmente a amostra já está líquida, não precisa nem fazer muita diluição, né? Funciona do mesmo jeito. Para os outros também, Xilose, Leishmania, a mesma coisa, a gente pensa sempre no sítio de ação. Se eu tiver 3 materiais, eu posso juntar 3 materiais sem problema nenhum, eu consigo fazer um pool de amostras mesmo e colocar. Vira uma nojeira, né? Porque você junta um suave ocular com a urina, com o sangue, faz o negócio ali, mas dá certo no final, né? Com a ideia do quê? Você ter ali uma melhor amostra para aquele animal. Né? Para os gatos, a mesma coisa, eu também consigo ter ali fazer um pouco de amostras, né? Eu trouxe alguns aqui só para a gente comentar, mas eu posso juntar sempre respeitando a questão do volume total, né? Que são os 200 microlitros. E a questão do tempo da amostra. Não dá para pegar uma amostra que está 5 dias na geladeira e colocar no equipamento, porque pode ser que a gente tenha ali um estado inconclusivo. E aí, pensando nisso, né, a máquina, na verdade, ela sempre vai dar, assim, acho que 95% das vezes que a gente trabalha, né, a gente tem ali para mais até, a gente tem sempre resultados positivos e negativos. A gente mais, né? Bem mais. Mas nunca dá erro? Não dá, gente, é uma máquina, né? Não tem como. Mas, geralmente, a gente associa esses erros a quê? Manipulação, né? Por quê? Ou é aquele veterinário que deixou a amostra uma semana e encheu o saco porque ele quer sim aquela PCR daquela amostra. Então, muitas vezes já está degradado. A gente pode ali ter um resultado que vai ser inconclusivo por conta disso. Pode ser que eu armazenei os meus cartuchos errado, ficou ali todo o insumo na parte de cima, eu não fiz aquele chacoalho que o Solomon fez, e aí as bolhas ficaram em cima, a máquina não pegou uma bolha para dentro. Você pode ter um resultado inconclusivo também. Ou pode acontecer o quê? Ele vem naquela caixinha ali, né? Todos os cartuchos. Às vezes toma o cartucho, cai um tubinho, a pessoa não vê, põe dentro da máquina e está faltando um pedaço do cartucho. Você não tem sinal suficiente, vai dar um resultado inconclusivo. Então, na maioria das vezes, os erros são um pouco nossos, né? Porque a gente fez ali alguma coisinha errada, né? Mas tudo é uma questão de você começar a fazer, começar a utilizar o equipamento, você vê que para errar é muito pouco, tá? Então, se estiver operando tudo direitinho, conforme protocolos, né? Cara, é quase zero ocorrência que possa ter essa parte de baixo. Ou vai dar um resultado positivo ou negativo. Pode acontecer um resultado de interrogação, que é quando está lá no limiar de positivar. Esse é a da curva, né? No limiar de positivar, ele está lá próximo a positivar, só que a máquina vai lá e fala assim, nossa, aqui ainda tem que enrolar mais uma vez para ter certeza que vai ser positivo ou negativo. sim, aí nesse caso a gente indica o quê? Uma nova amostra, porque ela já está ali meio perdida. Né? E aí o meu sonho, né, de sempre receber, e é o laudo que eu faço sempre, é um laudo com todas as informações. Eu sempre gosto de liberar sempre para os veterinários lote, tudo que aconteceu ali, porque se tiver algum problema eu consigo ali recuperar aquelas amostras. Então, além do qual material foi usado, qual a técnica, os lotes que foram utilizados nos cartuchos. Eu sempre gosto de nota técnica, porque eu acho que eu prefiro já colocar no laudo tudo que tem ali, por veterinário não me ligar, né? Então eu já boto todas as informações ali, né? E a gente tem as referências também, que
trabalhos que a gente publicou. Né? Então esse aqui é o sonho de todo mundo receber, né? O elogio completo. Né? Mas é tudo que o Pocket Central ele pode afetar. Então eu consigo colocar todas essas informações no laudo de um jeito que o veterinário vai receber e vai falar, nossa, eu consegui entender isso aqui e tá ali suficiente, porque isso é um documento, né? E principalmente para o tutor também quando ele recebe. Né? E é isso, gente, alguém quer perguntar alguma coisa que eu falei com a Lu? Mas se alguém quiser perguntar. Não, eu tenho meu copinho. Quem tiver alguma pergunta, gente? Gente, aproveite agora para fica à vontade. Estão todos assim, aí eu quero perguntar. As amostras simultâneas têm que ser do mesmo patógeno ou pode misturar? Não, aqui a gente consegue mandar 8 amostras por vez. Então, se por exemplo, eu tenho um animal que vai fazer tipo um painel, ali, que é uma peça eu posso colocar as 3 diferentes, sem problema nenhum. Ou se eu quiser colocar 8 patógenos diferentes, ou 8, não tem problema, porque a automatização ela vai funcionar de toda forma. Então ele não consegue de fato distinguir o que é. Ele distingue na hora que a gente bipa ali e avisa, né, qual que é o patógeno. Mas assim, o protocolo é o mesmo. Então se você quiser colocar 5 iguais, um diferente do outro, não tem problema nenhum, tá? Só é importante a questão do volume mesmo, né? Para você ter o volume suficiente para fazer. Porque às vezes tem aqueles painéis tipo 4 agentes, 5 agentes. Aí mandamos E não aproveita a extração pro Não. Mas não. Então você tem que toda vez ele vai fazer uma extração nova, toda vez ele vai fazer uma publicação nova, não dá para você reutilizar ali, tá? Em relação à questão do fundo de amostras, né? Essa parte ela ainda está de fato na assessoria técnica, como fazer? Sim. É só pessoa O pessoal tem, né, competência técnica, o sinomose mesmo. Sim. Em relação à questão da operação, né? A questão do manuseio, né? Claro que isso é uma coisa da vai da pessoa que está tentando, o fato de nós colocarmos os pés de 8 que ele tem, ter esse não vai influenciar nos outros processos? Não, porque na verdade assim, como você trabalha com poço unitário, né? Primeiro que assim, toda vez ele vai sempre fazer quando ele termina, ele sempre faz a limpeza feita. Então você tem essa certeza de que a máquina ela está pronta para a próxima usada, digamos assim. Né? E os reagentes eles são todos liofilizados específicos. Então, por exemplo, não tem essa questão de eu coloquei uma amostra para parvovirose, por exemplo. Será que não deu reação cruzada? Não, porque como ele está selado, a máquina fura e injeta ali na hora. Então não é uma coisa que extravasa ali dentro, nem nada. Então não tem esse problema. E mesmo se falar, eu vou fazer 5 parvoviroses, por exemplo, né? De 5 animais diferentes. Mesmo assim, ele faz um microfuro ali para fazer essa reconstituição. Cada cartucho tem a sua agulha específica para puxar. E é sempre em fileira. Ele nunca, assim, mistura nada. Ele sempre faz uma de uma forma retinha. Então fica tranquilo em relação a isso. Doutora, por gentileza, qual é o processo de descontaminação desse equipamento, já que a gente não usa uma sala limpa? Tá, a máquina lá dentro, ela tem uma lâmpada UV. Então, toda vez que acabar os 85 minutos, ela vai dar o resultado na tela, só que depois ela vai ficar 15 minutos fazendo essa esterilização. Toda vez. Então, assim, eu tenho uma agora para fazer, mas chegou uma outra PCL, tá? Você vai ter que ter a noção. Você vai ter os 85 minutos da corrida, mais os 15 minutos da esterilização. Porque aí você tem certeza de que a máquina não está contaminada. E eu falo porque assim, como eu sou microbiologista, eu sou a maluca, né? Aí o que eu já fiz, né? Acaba o V, eu já passei suave em tudo pra ver se cresci contaminado. Não funciona, tá, gente? Porque eu sou meio maluca, é porque vai que, né? Eu faço a própria culturismo, eu nem falo ali, né? Depois eu falo, deu certo, viu? Mas eu já passei suave e coloquei de novo. Pra ver se dava positivo aquele bicho que tinha dado positivo e não dá. Então funciona, vamos ver. E aí tem a questão da durabilidade da lâmpada também. A gente, assim, age eterno, porque assim, a maioria das lâmpadas, quando a gente trabalha com UV, elas duram em média 16.000 watts. Aqui ele fica 15 minutos, então ele só liga, faz os 15 minutos, desliga e pronto, acabou. Então a durabilidade assim é absurda, então também tem essa certeza. Mas também se precisar qualquer coisa a gente dá assistência aí nesse ponto. Tá?
Treinamento para utilizar a máquina quando o cliente fecha. Sou eu. Você Sim. Geralmente eu faço um treinamento, né, com todo mundo para poder tanto entender como que coloca, o que coloca, e para fazer esses pools de amostra também eu sempre dou um treinamento, porque quando você põe só sangue, é fácil, você pipetou ali tranquilo, mas quando você vai misturar a amostra, aí já fica, mas será? Mas eu ajudo, tô lá. Então, no caso, quando a gente faz toda essa pipetagem, iniciou o processo, a máquina não abre mais, não fecha mais, eu não posso iniciar uma nova. Não, se vier alguém gritando, faltou. Não, vai ter que dar uma segurada na emoção. Assim, eu sempre falo, ele pergunta 2 vezes se você tem certeza. Você coloca ali, né, os cartuchos, aí ele aparece uma telinha de, tô te falando que o posto 1, 2, por exemplo, tá cheio, o resto tá vazio, você tem certeza? Aí você vai lá e fala, ok, eu tenho. Aí ele aparece uma outra tela, olha, agora é real, tá? Só tem esses aqui. E aí se você dá ok, ele já, porque na verdade ele entende que assim, você já fez tudo que tinha que fazer, não vai colocar, não vai ver 2 vezes, né? Aí ele já começa a correr. Aí, por exemplo, se eu apertar aqui agora, que ele tem um botãozinho para abortar, se eu apertar, eu perco os cartuchos. Entendeu? Então eu não consigo reutilizar, porque aí no caso, agora ele entra na extração. Se eu tirar e falar assim, vou tirar agora, vou botar mais uma e pôr esses aqui, né? O que vai acontecer? Ele já abriu, ele já furou o cartucho. Então aqui eu posso ter contaminação dessas amostras. Então assim, já não é mais confiável, por quê? Porque o que estava liofilizado, ele já reconstruiu, o que estava fechado, ele já abriu. Então assim, não, a gente não recomenda fazer isso. Espera terminar e coloca de novo, tá? Até tem alguns clientes nossos que trabalham, que deixam ele no, assim, a gente recomenda também deixar no no break, né? Então assim, deixa ligado e vai, aí no dia seguinte você tem o resultado. Se é, por exemplo, 9 horas da noite, o cara não quer esperar, né? Deixa ligado no outro dia você tem o resultado, né? Quando chegar. Doutora, Ainda não. doutora, uma dificuldade que o pessoal tem com o PCR é o armazenamento, a menos 20 graus. Não temos essa dificuldade com o nosso aparelho, né? Na verdade, assim, todos os nossos reagentes, eles são de geladeira. Então, exatamente, deixa na geladeira tranquilo. Os cartuchos, que é a caixa maior, tudo fora. Então, não precisa armazenar nada. Então, basicamente, é só esses saquinhos aqui. É só esses saquinhos aqui que você vai precisar colocar na geladeira. Então, você tem um de cada, assim. E uma das coisas que a gente faz também é que, assim, a caixa, ela vem com 24. Aí ela vem fechada, lacrada, né? Mas a gente fornece também, cada pacotinho vem 8. Então, eu não vou fazer 24 relíquias. Tá bom, não tem problema. Você pode pegar 8 relíquias, 8 babésias, 8 na plaza, ou fazer ali um kitzinho, juntar. Por quê? Você precisa ter 24, mas você consegue misturar ali e colocar. Então é bom por conta disso também. E só isso no geladeiro. O PCR de tempo real é nos 20 armazenamento? Os insumos, se você reconstitui, sim. Se você, por exemplo, esse aqui, ele é um reagente que dá para usar no real time também. Então, enquanto ele está liofilizado, geladeira. Se eu reconstituir, freezer. Não dá. Porque, na verdade, ele não mantém, ele precisa de estabilidade. Aqui dentro a gente tem uma enzima, que se chama TAC, né? Que ela, quando você tem um pouquinho de calor, ela já ativa. Então, se você deixa ela fora que a gente abre e fecha a geladeira 1000 vezes, ela já vai ativar. Então, você já tem degradação ali. Então, na verdade, a reação está acontecendo dentro da tua geladeira. Aí, quando você coloca lá, ela já não vai funcionar mais. Tá? Mas é só o pacotinho mesmo. Sim. Doutora, em relação à Tô me sentindo mentindo, vocês estão ajudando pouco, gente. Em relação a interferentes pré-analíticos, volume de amostra, hemodimensão, fibrina. Então, aí eu quero morrer quando eu ouço o veterinário falando assim pra mim, mas nenhum sangue pra você, tá.
patógeno, tá? Então dá pra gente fazer um regulado ali de mistura, tá? É que era separado assim por a nossa tabelinha é cão, gato, aí cavalo, mas a gente tem para todas as espécies. Então a gente tem uma série de reagentes que inclusive são os que entram nesses painéis que já tem meio pronto aí de alguns laboratórios de apoio que dá pra gente juntar ali tudo e colocar. Né? Tem bastante coisa. É que na maioria depende muito da região também, né, que tá, porque tem alguns que não, aqui em São Paulo, alguns a gente nem fornece tanto. Mas aí você vai às vezes com o interior, tem um outro dois que tem mais. E os de gato também. Esses são os que a gente sempre assim, mostra, porque são os que são mais comuns para pets, né? Mas falar, não, eu tenho clientes que trabalham, sei lá, com bovinos, campinos. Aí a maioria deles a gente não tem pronta entrega, mas se você falar assim, Letícia, não, eu tenho uma rotina, a gente traz pra cá e aí a gente fornece com você. Em relação aos testes de Siritel, tem diferenciação de RNA, DNA? Então, não. Nesse aqui a gente não consegue diferenciar. Ele, na verdade, vai fazer DNA. Só que, se for parar para pensar, se ele faz DNA da positivo, ele não é positivo de fato. Então, ele muito provavelmente não faz progressivo da doença. Mas ele a extração é a mesma, né? Só que como aqui ele não tem essa quantificação e separação, ali não dá. Porque o tempo do RNA teria que ser um pouco maior do que do DNA. Aí o Rocket Center não faz. Aí a gente faz um laboratório de apoio. Ele separadinho, tá? Ficou. Aí eu dá pra No caso da amostra do paciente, eu não sei se já chegou a explicar isso, mas Tá, não, mas sempre. alguns exames, sangue total. Isso. Sempre Sangue total. Eu, assim, não. Eu sempre recomendo colocar sangue total. Porque, na verdade, assim, pensando muito na questão do próprio patógeno, vale muito mais a pena você já colocar o sangue total, porque você já tem uma amostra inteiriça e coloca lá dentro, tá? Eu quero misturar. Pega sangue total e mistura com outra coisa, não tem problema, tá? A mistura que eu falo é, por exemplo, você pegar 100 de sangue e 100 de urina. Aí você pega um pouco, dá uma homogeneizada, fica aquela nojeirinha, mas aí você bota lá dentro porque você tem ali o sítio alvo do patógeno que você quer. Ou se você tem muito suave, por exemplo, você pega também 100 de urina, ou um pouquinho até mais ali, porque o suave acaba chupando um pouquinho, né? Aí você pega 100 de urina e 100 de sangue, ou só 100 de sangue, aí você vai perder aquele suave, mas você vai homogeneizar ali dentro, e aí você pipeta para dentro da máquina. Dá para fazer as duas coisas, porque aí você faz um pool de amostras mesmo para colocar, né? E o grande problema é, que isso eu falo por experiência mesmo, tem muito laboratório que às vezes você manda vários materiais, só que ele não faz. Inclusive a gente já teve, assim, anteriormente a gente teve problema com o laboratório que eu mandei pra fazer parvovirose, eu sempre mandei fezes, a gente sempre mandou fezes, e eles só fazem com sangue. E ninguém me avisou. Aí tudo negativo. Porque não faz. Mas não avisa, então aí você fica nessa. Então assim, a gente faz. Isso é veterinário, né, gente? Então a gente consegue fazer pool de amostras, entendeu? Dá pra juntar, dá pra fazer, dá pra colocar sem problema nenhum. Tá? Então, e eu falo, vai fazer sim, vai misturar a amostra assim, porque você tem aquele resultado quando é positivo, ele é positivo, quando ele é negativo para aquela amostra. Mas aí eu sempre falo, bota aquela notinha de dependendo do patógeno, não é intermitente, mas é pra fazer essas expressões, mas você não tá bom. Sempre homogeneizar. Oi? Sempre homogeneizar. Isso, dá aquela homogeneizadinha e coloca. Até, assim, é que quem está em laboratório tem um certo problema com pipeta. Eu falo por quê? O Salmão toda vez brinca comigo, porque eu vou colocar na máquina e eu não consigo fazer igual ele fez, que ele jogou ali dentro e vai embora como se não tivesse acontecido. Eu preciso homogeneizar dentro do negócio. Eu não consigo não homogeneizar, não consigo. Eu vejo uma pipeta e já preciso homogeneizar. Mas não precisa, porque esse barulho que ele está fazendo é a homogeneização. Então, assim, a máquina está dando na minha cara agora, falando que ela está fazendo o serviço dela, mas eu não consigo, assim. Então, pegou o sangue total, dá uma homogeneizada, puxa, joga lá dentro e acabou. Você não precisa fazer mais nada. Mas se você tiver toque ou problema de cabeça igual eu tenho, você pode misturar ali, sem problema nenhum. Eu tenho isso. Mas sempre dá uma homogeneização. Gente, uma coisa que
sempre aparece, aliás, é a primeira coisa que aparece, quanto custa? Isso É a aí, primeira frase do cliente, né, pra gente. Aí o Salomão, ele propôs, até para uma forma de agradecer a presença de vocês aqui na palestra, ele vai apresentar uma forma de aquisição da máquina, que é com ele conseguiu essa condição, é uma condição ímpar, porque é o preço diretamente do fabricante para o Brasil, só se colocando em custo, só comprando. Isso aí não tem gente ligar, essa comissão, porque, gente, amanhã tem o Animal Health, só que já expondo essa máquina lá, né, na Animal Health, e não está. Acabou a pinta. Olha, como a gente está normal. Pega lá. Ele vai pegar o pincel agora. O preço dessa máquina ele é bem diferente do que ele vai apresentar agora. Então vai ser uma condição especial para vocês. Ele vai Pergunto para vocês, em algum momento vocês já fizeram uma cotação com uma empresa que faz PCR e fornece máquina de PCR? Fizeram já? Tem alguma noção de quanto aqui deve ser mais ou menos? Porque não é só uma máquina, não é? Quando você vai lá atrás, não é só uma máquina. Você tem um extrator e um termociclador. Dependendo dos modelos que vocês têm, né? Claro, tem coisas mais, vamos dizer assim, tradicionais, que é o PCR convencional, e tem o PCR em tempo real, que é mais novo, né? Aí, se vocês fizerem rotação, possivelmente vocês devem, a soma disso tudo deve estar em torno de, dependendo do caso, porque tem vários modelos, tá? De 200 a 300 mil, tá? 200 a 300 mil. Esse conjunto todo. É claro, você tem que pegar outras coisas, tem que pegar uma centrífuga aqui com uma Labitec e tal, né? Algumas outras coisas complementares que vocês já não têm, né? Mas o fato é que a biologia molecular, quando você pega uma PCR em tempo real, você vai precisar fazer aquele negócio estruturar apartado. Então, tudo que tem que ter naquele lugar é exclusivo para aquele local. Né? Mas nesse caso aqui, como ele é inteiro, você não precisa de todo esse ferramental. Assim, é só essa máquina. No máximo, você vai precisar de repente pegar o que é sólido e trocar para baixo. A gente tem uma centrifugazinha lá pequenininha, então é baratinho. Então, vamos lá. Essa máquina aqui custa. Qual que é o valor que a gente vende ela? 70 mil, tá? 70 mil é o valor dessa máquina. Como o Benzoni falou, né, a gente está fazendo exatamente uma situação bastante específica aqui para vocês clientes que são parceiros do Labitec, né, e durante 30 dias a gente consegue segurar esse valor aqui, ó, a 55 mil. E, além disso, 12 parcelas. 12 parcelas, né, 55 dividido por 12. Então, esse é o valor da máquina que a gente consegue fazer para vocês aqui que são parceiros. É uma condição totalmente especial. Amanhã a gente vai estar lá no evento Animal Health. O pessoal que for visitar a gente que não está aqui, não tem essa condição. Né? Vai ter essa condição aqui. Tá? Então, uma coisa especial. E os kits, é importante, né? Quanto é que custa um kit? Quanto é que custa para mandar uma amostra para um laboratório de apoio? 95 a 95 a 100 laboratório de apoio. Ou eu escutei 95 a 160. 160 deve ser depende de qual, né? Acho que isso aqui deve ser quantitativo, né? Ou não? Aí é a região do Tietê. Isso aqui é a faixa da gente. Não muda muito de região, né? Tá? É exatamente isso, tá? Essa faixa, né? O nosso é isso aqui, tá? O nosso preço é 95. Então, uma amostra, a gente está aqui no valor mínimo que vocês têm normalmente aqui em negociação.
nossa missão, né, é tornar um PCR acessível para o mercado todo, né, para poder estar com muitos clientes, para poder ser utilizado, né, e não ser mais uma metodologia que assim, só poucos podem fazer. E está acessível. E está acessível porque a tecnologia permite isso. Né? Então, normalmente, assim, as tecnologias novas vêm, né, a inovação vem com preço lá em cima. Aí as inovações da maneira de fabricar, a maneira de conseguir disponibilizar para os clientes, aí começa a se desenvolver. Aí chega um custo muito mais acessível para poder, em termos de reação e também o valor da máquina. Então isso aqui já não precisa estar praticando, né? E você consegue ter um valor melhor para poder fazer no teu laboratório. Dúvidas, situações específicas, né? Claro, tem uma situação específica do laboratório que é assim, assim, assim. Aí claro, precisa conversar como é que funciona. Aí de repente vocês vão assim, pô, meu volume não é tão grande, beleza. Meu volume já é muito grande, cara, beleza, vamos conversar caso a caso. Tá bom? Frizone? Obrigado. Salomão, a gente tem situação de locação do equipamento? Aqui eu estou falando só da parte de venda, né? A parte de locação existe também essa possibilidade. A locação, a gente faz normalmente um contrato bem longo para que ele fique assim, vamos aqui vocês em a situação. Eu não quero botar um capital de cara, eu quero poder, né, usar isso aí ao longo de bastante tempo. Vocês podem fazer a locação é R$ 1.500 no mês, um contrato de 50 meses. No final desse contrato, vocês pagando mais 4 parcelas da máquina de vocês. Então, o leasing vocês ficam com a máquina. Né? Então, essa é a possibilidade. Boa pergunta, obrigado, Marcelo. Muito obrigado, senhor. Essas funções aqui a gente vai mandar um documento para vocês, tá? Aqui o pessoal comercial aqui do Labotec, aí para vocês terem, e a gente continuar essa conversa, se é o interesse de vocês em votar no PCR. Essas condições que o Salomão está passando é uma condição especial, tá, para vocês que queiram prestigiar a apresentação da máquina, né, tanto locação, enfim. Tá? Então, vai ser uma coisa bem interessante, para não precisar. A gente sabe a situação que a gente está atravessando hoje em dia, né, de colocar uma máquina, às vezes comprar a máquina, o valor da máquina, a locação, às vezes, ela viabiliza o negócio, né, rápido. Ou seja, para quem já tem uma demanda, é só pôr para funcionar. Ok? Bom, Salomão, eu gostaria de agradecer vocês pela apresentação. Então agora vocês viram uma parte, né, como eu disse, dos lançamentos que estão acontecendo no Brasil e fora dele, uma delas seria o PCR. E agora eu vou convidar o Bruno. O Bruno, ele vai apresentar para vocês, né, o Bruno e a Renata, perdão. Eles vão apresentar essa outra coisinha aqui, ó, essa maquininha, tá? Imagina. O Bruno é veterinário também, ele representa a empresa Globo DX, que estão trazendo para o Brasil essa máquina